Muito bem, bem-vindos. Deixa eu ver se eu desligo a câmera. Hoje, então, vamos Vamos continuar falando de raízes da unidade. Deixa eu fazer uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada, né? Então, lembre que a raiz da unidade é um conceito que aparece num corpo, em geral, não necessariamente no corpo dos complexos, mas pode ser um corpo qualquer, os racionais, os reais, por exemplo, né? Que é uma solução da equação x na n menos 1 igual a zero, né? Uma raiz desse polinômio. E isso significa que o elemento satisfaz a equação w na n igual a 1, portanto tem ordem finita, né? E quando a ordem é exatamente o número n que aparece na equação, raiz enésima da unidade, né? Então a gente diz que é uma raiz primitiva, ou seja, né? Se você faz w ao quadrado, w ao cubo, até w na n menos 1, você tem elementos distintos, tá? E só vira 1 quando w na n, quando você faz a potência n. Né? Antes disso, você não tem um elemento de identidade. Tá? Então, isso é uma raiz primitiva, né? A gente denotou o n, o elemento, o subgrupo das raízes da unidade, subgrupo multiplicativo, né? Não tem que ser as primitivas, são todas aqui, todas as raízes da unidade que estão no corpo, né? E vimos alguns exemplos, né? Por exemplo, quando os racionais ou os reais, esse conjunto muda se n é par ou n é ímpar, né? E quando estamos nos complexos, eu não falei aqui, né? Ah, sim, está aqui. Quando estamos nos complexos, esse conjunto tem n elementos, sempre. Né? Aí, nesse caso, esse aqui é um grupo cíclico, né? Um subgrupo cíclico. Tá? Então, a gente lembrou alguns detalhes de grupos cíclicos, né? Um grupo cíclico é um grupo gerado por um elemento, né? Sempre vou supor que é multiplicativo o grupo. Se ele é cíclico de ordem n, quer dizer que aqui só tem n elementos no grupo. Tá? Nesse caso, o grupo isomorfo Z na n, Z sub n é o modelo canônico de grupo cíclico. Tá? E também mostramos que, ou lembramos que se eu tenho um gerador, né, do grupo, e eu pego uma potência dele, essa potência será um gerador se somente se a potência é prima com o número n, que é a ordem do grupo. Né? Então, eu mostro que o grupo cíclico possui não somente um gerador, possui φn geradores, onde φ é a função de Euler. Mais uma observação, né? Se eu tenho um automorfismo do grupo cíclico nele mesmo, então ele leva gerador em gerador, porque é um isomorfismo em particular, né? Portanto, ele leva G num elemento da forma G na A, onde A é primo com N, né? E assim identificamos o automorfismo com os elementos de Zn estrela. Né? Simplesmente pego o automorfismo aqui e envio em A, ou na classe de A, né? Em Z. Então, o que a gente viu, né? Quando tem uma raiz primitiva da unidade, né? Então, a extensão é galoisiana, a extensão é de Galois, se eu junto ao corpo, um corpo qualquer, né? Um subcorpo de C, uma raiz primitiva, essa extensão é de Galois, e o grupo de Galois é um subgrupo de Cn estrela, em particular é abeliano, né? Então, se você tem um grupo de Galois que não é abeliano, já não pode ser dessa forma a extensão, tá? Mas a gente viu só que é um subgrupo. Só que é um subgrupo, né? Depende do corpo K, tá bom? Quando o corpo K seja o corpo dos números racionais, vai ser todo, mas em geral é só um subgrupo. Então, o que acontece? Porque a ordem do grupo de Galois, né? A ordem do grupo de Galois, da extensão, é o grau do polinômio minimal.
não é isso? E o polinômio minimal depende do corpo base, né? Do corpo K, em princípio, tá? Então, a gente fez essa prova, né? E agora vamos provar o seguinte teorema, né? Aqui, vamos mostrar que quando estou com uma raiz primitiva e quando eu estou no corpo dos números racionais, então a ordem de extensão é exatamente a função de Euler de n, né? Portanto, não vai ser um subgrupo, vai ser todo, né? Porque lembra que a ordem desse grupo é a função de Euler de n, o número de números entre 1 e n que são primos com n, né? Tá? Então, no caso dos números racionais, eu tenho exatamente todo o grupo de Galois, todo o grupo de elementos invertíveis. Tá bom? Então, para isso, eu vou precisar de um lema bem bacana, né? A prova desse lema é bem bonita. Deixa eu pegar aqui o história. Que é o seguinte. O lema é o seguinte, né? Se eu pego uma raiz primitiva da unidade, se eu começo com uma raiz primitiva da unidade, né? E eu pego o seu polinômio minimal em Q, tá? Eu não sei quem é o polinômio minimal, né? Por exemplo, se você tem uma raiz cúbica da unidade, por exemplo, essa aqui, né? Se isso aqui é W, você sabe que ele satisfaz essa equação, ele raiz desse polinômio, né? Só que esse polinômio aqui fatora, né? Então, e como o W não é 1, ele é raiz desse polinômio. E aí, esse aqui é o minimal, nesse caso, né? Porque ele tem grau 2, o W não está em Q, né? Esse aqui seria o polinômio minimal de W em Q. Então, esse aqui é o polinômio irredutível de grau mínimo que anula W. Então, mas em geral é difícil. Em geral, a gente não sabe quem é o polinômio minimal de uma raiz primitiva da unidade. Depende da... Tem casos onde a gente sabe, né? Acho que quando o n é um número primo, a gente sabe, porque a gente consegue mostrar, usando o critério de Einstein, a irredutibilidade do polinômio sobre Q. Mas, em geral, a gente não sabe. Então, denotamos f de x com o polinômio minimal, né? E eu vou pegar um número primo. Lembra que W é uma raiz enésima da unidade, né? Eu vou pegar um número primo que não divide W, que não divide N, desculpa. Tá? Eu vou pegar um número primo que não divide N. Tá bom? Então, por exemplo, se N é um número primo, o P pode ser qualquer número primo menor, né? Porque ele já não divide, porque é primo. Se N é um número composto, eu vou pegar um número primo que não esteja na decomposição de N. Tá? Então, F aplicado em W na P também é zero. Tá? A gente já usou isso, eu apaguei aqui, mas a gente já usou isso no caso da raiz cúbica, né? Quando a gente tinha essa raiz cúbica da unidade, mas a gente fez na mão, né? Eu disse que o polinômio minimal é esse. Né? Então, a gente viu que se eu substituir W ao quadrado, né? Esse 2 é um número primo que não divide o 3, e eu substituir no polinômio minimal, ele também anula o polinômio minimal, né? Porque aqui dá W na 4, que é W, mais x, que é W ao quadrado, mais 1, que é zero também, né? Porque é a mesma equação. Tá? Mas isso vale mais geral, isso vale mais generalidade, e eu vou mostrar isso e passar a prova do Lema, uma prova, como eu disse, bem bonita. Tá? Então, vou passar a prova. Tá? Então, bom, eu sei que o polinômio minimal, ele divide x na n-1, né? Então, sabemos que f de x divide esse polinômio. Porque esse polinômio x na n-1 anula w, né? W é uma raiz da unidade. Tá bom?
sei se a gente usa aqui primitivo aqui, mas vamos lá. Então, x na n-1 se escreve como f de x vezes h de x. Tá? Onde esse h de x é mônico, né? Porque f de x é mônico, sendo o polinômio minimal, e o outro polinômio x na n-1 também é mônico. Né? H de x é mônico. Tá bom? Isso aqui é em Q de x, né? Tá bom? O polinômio f está em Q. Certo? Mas eu sei que o conteúdo do produto é o produto de conteúdos, né? Isso aí é o teorema de Gauss, né? O lema de Gauss. Né? Então, sendo que o polinômio do lado esquerdo, esse aqui, está em Z, e esse aqui é mônico, os dois são mônicos de fato, né? Então a gente prova que os dois polinômios estão em Z de x. Tá? Então, pelo lema de Gauss. Você pode limpar denominadores, né? Aí o produto de denominadores vai para o lado esquerdo, mas aí você toma conteúdo nos dois lados, né? E você vê que os conteúdos têm que ser 1 ou menos 1, né? De f de g. Mas aí você pode supor que os dois são 1. Tá? Pelo lema de Gauss, sabemos que f e g, de fato, estão em z de x. Tá bom? Então, eu tenho essa igualdade, né? Então, agora eu vou substituir em ômega na P, né? Que eu gostaria de provar que ômega na P é raiz de f. Né? Então, se eu substituir aqui, isso vai dar zero, né? Porque ômega na N é 1, particular ômega na N na P dá 1. Então, isso aqui dá zero. E aqui eu vou ter f de ômega na P, h de ômega na P. Tá bom? Então, se esse aqui não fosse zero, o h teria que ser zero, né? Então, se f de ômega na P não é zero, então eu teria que h ômega na P é zero. Né? Isso implica que ômega é raiz do polinômio h de x na P. Eu pego o polinômio h, é um polinômio em x, eu substituo x por x na P e isso te dá um polinômio, né? Um novo polinômio. Tá? Que só aparece, onde só aparece em potência de P. Né? Se h, vou escrever aqui, se h de x. Vamos supor que h de x é assim, né? X na k, AK menos 1, x na k menos 1, a zero. Então, o h de x na P é xkp mais AK menos 1, x kp menos p, né? Eu vou colocar aqui p vezes k menos 1, né? Mais a zero. Tá? Esse é o polinômio h em x na p. É um polinômio x, né? E dá ômega é a raiz desse polinômio. Tá bom? Então, como é uma raiz desse polinômio, então esse polinômio h de x na p tem que ser um múltiplo do polinômio minimal. Né? Todo polinômio que anula
ômega é múltiplo do polinômio minimal de ômega. Tá? Então, eu tenho que existe um polinômio g de x, né? Aqui. Agora todos têm z, né? Tá ok. H de x na P é f de x, g de x. Tá bom? F e H estão em P. Estou dividindo H por F, né? H de x na P. Mas ele ainda está em Z, né? Eu tenho que H está em Z, é mônico, né? Então, esses aqui estão em Z. E os coeficientes de H de x na P são os mesmos, né? Então, então o G também tem que estar em Z. Tá? Então, eu tenho essa igualdade, tá bom? E agora, a ideia é tomar a redução módulo P. Ou seja, eu pego a igualdade de polinômios, tomo a isso, eu tomo a redução módulo P. Né? Então, nessa igualdade de polinômios, eu vou passar para ZP. Tá? Então, fazemos redução módulo P, ou tomamos na igualdade módulo P. Tomamos na igualdade a redução na igualdade. A redução módulo P. Essa é uma igualdade em Z, né? Tá? E agora eu vou tomar uma igualdade em ZP. Né? Então, seria classe desse polinômio é igual a classe desse vezes a classe desse. Onde a classe é você tomar a classe dos coeficientes. Tá bom? Tá bom? Ou seja, por exemplo, né? Por exemplo, né? Você tem que h de x na P e esse polinômio aqui, né? X na KP mais x na K na PK menos 1, tá? Mais a zero, né? Então, quando eu falo da classe desse polinômio, eu simplesmente estou tomando a classe aqui, a classe em ZP, tá? Os coeficientes em ZP. Tá? Só que isso é a mesma coisa do que isso. Potência P. Se você desenvolve a potência do lado esquerdo, tá? Você vê que isso dá exatamente do lado direito, desculpa, você desenvolve aqui. Isso dá exatamente esse lado. Se eu fizer a conta, deixa eu confirmar aqui, senão eu posso ficar enrolado. Isso. Tá? Então, de fato, a igualdade aqui vira. Isso aqui é uma observação só, né? A igualdade aqui é a seguinte, né? F, G,
igual a H. Só que agora essa igualdade está em ZP de X. ZP é um corpo, né? Porque P é um primo, P é um número primo. Tá certo? Então, você tem que F vezes G é uma potência, né? Você tem polinômios no domínio, esse aqui é um corpo, né? Particular no domínio, ZP. Você tem produtos de polinômios iguais a uma potência de H. Esse aqui é o domínio. Tá? Então, eles têm, quando você olha a decomposição do polinômio, né? A gente sabe que quando a gente está num corpo K de X, todo polinômio se decompõe de maneira única, como produto de fatores irredutíveis, né? Então, tem que ter aqui algum fator repetido, né? Em F e G. Não pode ser que F e G tenham todos os fatores distintos, porque senão não apareceria uma potência de H. Né? Se aqui eu vou decompor fatores, e esse aqui também, e todos são distintos, eu nunca junto um fator de F com um fator de G, então não seria uma potência. Né? Para ser potência tem que aparecer fatores iguais. Então eu vou concluir que F e G tem fator comum. Né? Então F de X e G de X. Desculpa, F barra, né? E G barra possuem fator comum. Em ZPX, tá? Mas, por outro lado, eu sei que o produto de F e G é o polinômio x na n-1. Não. F e G, F e H, né? F e H. Não, aqui não é F e G, desculpa, é F e H. De novo. Vamos lá, estou me enrolando aqui. Eu tenho essa igualdade aqui. Deixa eu marcar aqui. Eu tenho essa igualdade, né? Então, eu tenho que ter que F tem um fator comum com H, né? Porque eu olho para a decomposição em fatores irredutíveis, tá bom? Então, os fatores irredutíveis de F aparecem aqui, né? Então, tem que ter um fator comum, tá? Mas eu sei que o produto de F com H dá o polinômio x na n-1. Não é isso? É assim que eu comecei, né? Polinômio de F, produto é x na n-1. Então, se eu tomo uma classe aqui é a classe de 1, né? Então, eu teria que o polinômio x na n-1 ser fatora, como f vezes h, isso tudo bem, mas teria uma raiz repetida, né? Então, polinômio x na n-1 tem raiz repetida. Porque f e h tem fator comum. Mas isso é impossível, porque esse polinômio é separável, tá? Mas isso é impossível. Impossível, pois o polinômio é separável, esse polinômio aqui. Separável quer dizer que todas as raízes são distintas, tem só raízes simples, né? Para isso, a gente pode ver, aqui a gente usa que N não divide P. Ou que P não divide N, desculpa. Né? Por quê? Porque se ele tiver uma raiz múltipla, ele tem que ser uma raiz dele e da derivada. Mas a derivada eu conheço, né? A gente vê que não tem raiz múltipla. Tá?
A gente deriva o polinômio, né? Fica n vezes x na n menos 1. O n não é zero em CP, porque o P não divide n, tá bom? Então, a única raiz, o único candidato a ser raiz múltipla é o zero, mas o zero não é raiz, então não tem raiz múltipla, tá? Então, isso termina a prova. Isso é uma contradição, né? Contradição que vem do fato de supor que o H anula o W na P, né? H não anula o W na P, quem anula o W na P é F. Tá bom? Então, vamos fazer a prova do teorema agora, vamos voltar para o teorema, vamos lembrar que o teorema diz que se tem uma raiz enésima primitiva, a ordem, o grau de extensão é a função de Euler de n, né? Isso aqui, lembre que é a ordem do grupo de elementos invertíveis, né? Zn. Tá? Em particular, o grupo de Galois vai ter que ser igual. Tá? Vamos ver por quê. Então, eu vou mostrar que o polinômio minimal anula todas as outras raízes primitivas. Tá? Se eu tenho uma raiz primitiva da unidade, né? Outra raiz primitiva é uma potência dele, onde o expoente tem que ser primo com n. Então, eu sei quantas raízes primitivas tem. Se eu tenho uma raiz da unidade, tem 1, w, w ao quadrado, w na n menos 1. Né? Esse aqui é uma raiz primitiva. Esse aqui eu não sei, depende se o 2 divide primo ou não é primo com w. Mas tem outras raízes primitivas que eu consigo identificar, né? Aqui nesse conjunto. São aqueles que têm potência prima com w. Esse aqui certamente não é primitivo. Tá? Então, eu vou provar que o polinômio minimal anula todas as raízes primitivas. Tá? Então, prova. Então, de novo, eu vou denotar f de x é o polinômio minimal. Em que, né? Aqui. E vou tomar outra raiz primitiva, tá? Então, seja si igual w na m, né? Onde seja outra raiz primitiva da unidade. Outra raiz primitiva. Se é raiz primitiva, em particular, o m é primo, né? O m de c entre m e n é 1. Tá certo? Eu gostaria de provar que f anula w na m. Eu vou provar isso, tá? Eu sei, eu provei no lema que f anula w na p, onde p é um primo que não divide n. Tá certo? Então, vou utilizar isso para provar o teorema. Então, eu vou utilizar a decomposição em fatores primos de m, né? Então, escreva, né? M como produto de primos, P1, PR, produto de primos, né? Teorema fundamental da aritmética. Podem ser repetidos, não tem problema. Tá? Mas o que a gente tem aqui é que nenhum desses primos divide n, porque o m é primo com n. Né? Então, nenhum dos fatores primos de m vai ser um divisor de m. Né? Então, temos que P1, por exemplo, não divide n. Nenhum deles, né? PJ não divide. Certo? Então, eu posso aplicar o lema para... Eu posso aplicar o lema para... W na P1, por exemplo. Né? Então, pelo lema, eu tenho que F anula
W na P1. Certo? Isso pelo lema. Tá? Então, em particular, F é o múltiplo do polinômio minimal de W na P1. Né? Logo, F quer dizer, o polinômio minimal desse elemento em que divide f de x, né? Porque f de x anula esse elemento. Mas f de x já é um polinômio minimal, então ele já é irredutível. Tá certo? Então, os únicos divisores que ele tem são 1, né, porque ele é mônico também, ou o próprio polinômio. Então, eu tenho que f coincide, né? F coincide com o polinômio minimal. Porque f é irredutível. Tá bom? Então, temos isso. Agora, eu vou repetir o argumento, né? Agora, tome, comece, né? Eu vou repetir o argumento, mas não com W, vou começar com W na P1. Tome. Agora. Tome W1 igual a W na P1. Isso aqui é uma raiz primitiva, porque P1 é primo com N. Lembra que P1 é um divisor de M e M é primo com N. Então, isso aqui é uma raiz primitiva da unidade. Raiz primitiva. Enésima, né? Primitiva da unidade. Certo? Então, o que a gente sabe é que mesmo argumento, né? Eu tenho que P2 não divide N, né? Porque nenhum PJ divide N. Então, o polinômio minimal de W1, que é o próprio F, né? Anula W1 na P2. Tá certo? Porque F é o polinômio minimal de W1. Né? Ó, F é o polinômio minimal de W na P1. Tá? Aqui estou aplicando o lema, né? Eu tenho P2 que não divide N, então o polinômio minimal da raiz primitiva anula essa raiz primitiva, a potência P. Tá bom? Isso em particular implica que F é o polinômio minimal, coincide com o polinômio minimal de W1 elevado a P2 ou W elevado a P1, P2. W1 elevado a P2 é a mesma coisa que W elevado a P1 vezes P2. Tá? Então, tenho isso. Mas em particular, tenho que F anula W elevado a P1, P2. Aí a gente continua, né? Continuamos. Agora eu faço W2 igual a W elevado a P1 vezes P2 e tomo a potência W3 dele, né? Continuamos e eu acabo provando que F é o polinômio minimal de W na M. Faço agora P1, P2, P3, por aí vai, né? F é o polinômio minimal. E, em particular, ele anula W na M. Porque é o polinômio minimal, né? Isso prova que F tem, pelo menos, as raízes que são primas, pelo menos tem φ de n raízes, né? A função de Euler, raízes. Porque ele anula W, mas anula todas as outras raízes primitivas. Quantas raízes primitivas tem φ de n? Tá certo?
Então, pelo menos tem que ter esse grau. Mas eu já sei que o grau é no máximo esse número, porque eu já provei, a gente viu na aula passada, que o grupo de Galois é um subgrupo. Então, tem a cardinalidade dele, cardinalidade do grupo de Galois ou a cardinalidade da extensão é menor ou igual que esse número. Né? E aqui eu estou provando que é maior ou igual. Porque o grau da extensão é o grau do polinômio minimal. Então, estou provando que, no mínimo, tem esse número de raízes. Eu já provei que, no máximo, tem esse número de raízes, então tem que ser igual. Tá bom? Então, o grupo de Galois, que era um subgrupo daqui, como tem a mesma ordem, tem que ser o mesmo. Certo? Então, nesse caso, você vai intercambiar, né? Você vai fazer permutações, não entre todas as raízes da unidade, entre as primitivas. Né? Você lembra que aqui, a cardinalidade aqui não é n, né? Você não tem todas as raízes da unidade, você só vai ter as raízes primitivas, aquelas cujo expoente é primo com n. Então, isso permite a gente fazer uma definição, né? E alguns exemplos. Talvez, antes disso, seja bom fazer essa observação. Eu deixei para depois, mas acho melhor fazer logo. Desculpa, tem que definir primeiro. Então, o enésimo polinômio ciclotômico é o polinômio minimal sobre K, em geral eu tenho K, num corpo qualquer, de uma raiz enésima primitiva. Tá? Então, se eu consigo saber quem é o polinômio minimal, esse é o polinômio ciclotômico. Agora, observa que esse polinômio minimal é o mesmo para as outras raízes primitivas, né? Pelo menos quando a gente está sobre Q. É o mesmo polinômio minimal. Então, para você encontrar o polinômio ciclotômico, basta você encontrar o polinômio minimal de alguma raiz primitiva. Ele vai coincidir com todas as outras. Quando a gente está trabalhando sobre Q, o polinômio ciclotômico ele é denotado por φn. Talvez esse φ aqui vai parecer muito com a função de Euler, né? Função de Euler. Um φ maior, né? Φ maior. A função de Euler é um φzinho, um φ minúsculo, né? Então, o polinômio ciclotômico é denotado por φ maiúsculo n de x. Tá? E ele é o mesmo para qualquer raiz primitiva. Então, por exemplo, se eu pego um número primo, né, eu digo que o polinômio ciclotômico é esse aqui. É porque, se eu pego um número primo, então, tome W uma raiz primitiva da unidade, né? Essa, por exemplo. Isso aqui é uma raiz primitiva da unidade. E eu sei que ele é raiz do seguinte polinômio, né? Raiz de x na p menos 1. Só que isso aqui é x menos... Isso aqui é x menos 1 vezes esse polinômio. E esse polinômio é irredutível em que? Né? Pelo critério de Eisenstein. Você faz essa mudança de variável de p para p menos... de x para x mais 1 e vê esse polinômio é irredutível. Tá? Então, esse seria o polinômio ciclotômico dos números primos. Quando não é primo, é mais difícil da gente encontrar o polinômio ciclotômico, né? Por exemplo, aqui tem o φ6, né? Sim, antes disso, qual é o grau do polinômio ciclotômico, né? As raízes do polinômio ciclotômico são exatamente as raízes primitivas da unidade. Uma observação aqui. Por que isso?
Eu sei que φn é o polinômio minimal da raiz primitiva, né? E o polinômio minimal de ômega em Q, tá? Onde ômega é E2π sobre E, tá bom? Uma raiz primitiva, né? Já provei que esse polinômio coincide com o polinômio das outras raízes primitivas, né? Então, eu já sei que o grau de ômega do polinômio ciclotômico é pelo menos o φn, o número de raízes primitivas, certo? Agora, o grau do polinômio minimal é o grau da extensão, né? Isso aqui é o grau dessa extensão. E isso aqui é φn. Tá bom? Então, eu sei que ele, no mínimo, vai se anular nas outras raízes primitivas, porque é o mesmo polinômio minimal. E ele tem grau n, ele tem tantas raízes, certo? Então, φn se anula nas raízes primitivas, todas, né? E tem grau o número de raízes primitivas. Então, as únicas raízes são essas. Ele não pode ter mais raízes, né? Porque senão o grau seria maior. Tá bom? Então, o grau do polinômio ciclotômico é a função de Euler. Tá? Deixa eu anotar aqui. O grau é a função de Euler. Então, por exemplo, aqui eu pego o polinômio, eu quero o polinômio ciclotômico 6, eu já sei, né? Eu quero saber quem é, né? Eu já sei que o grau de φ6 é a função de Euler, que é 2, né? Os únicos primos são 1 e 5, é isso? 1 é primo com 6, 2 não é, 3 não é, 4 não é, 5 é. Então, isso aqui é 2. Tem dois primos entre 1 e 5, tem dois números entre 1 e 5 que são primos com 6. Tá bom? Então, o grau é 2. Tá certo? Por outro lado, que é a raiz sexta, né, da unidade? A raiz sexta da unidade, a raiz primitiva, se eu colocar ele no plano, o ângulo dele é 60 graus, não é isso? 60 graus. Então, se eu faço o cubo dele, ele dá menos 1, dá 180, né? Então, eu sei que ômega ao cubo é menos 1. Então, eu sei que ômega mais 1, ômega ao quadrado menos ômega menos 1, mais 1 é 0. Tá? Eu passei o menos 1 para o outro lado e fatorei. Ômega não é menos 1, então isso aqui não é 0, então isso aqui tem que ser 0. Tá? Então esse tem que ser o polinômio minimal, porque tem um grau adequado, né? Certo? Então, o polinômio ciclotômico de grau 6
de grau não, de ordem 6, né? O sexto polinômio ciclotômico, vamos dizer, é um polinômio de grau 2. Tá? Isso. O curioso é que o terceiro polinômio ciclotômico também tem grau 2, né? Porque o φ de 3 também é 2. Então, você pode aumentar a ordem do polinômio, não necessariamente aumentar o grau. Ele aumenta como varia a função de Euler, né? De fato. Tá? Então, tem um teorema aqui que eu não vou provar, está como exercício do Nivaldo, ele dá dica, quem tiver interesse pode fazer, que diz que, de fato, os polinômios ciclotômicos dão uma fatoração do polinômio. O polinômio ciclotômico é irredutível, porque ele é um polinômio minimal, né, da raiz primitiva da unidade. Então, o polinômio ciclotômico dá a fatoração desse polinômio. Tá? Simplesmente você pega os divisores e pega os polinômios de n, pega o polinômio ciclotômico, o décimo polinômio ciclotômico, e o produto desses te dá exatamente. Comparar, né, ver que as raízes de um são as raízes do outro, compara o grau. Tá? Não é difícil. Então, o que seria uma extensão ciclotômica? Né? Uma extensão ciclotômica é uma extensão, né, onde F é o corpo de decomposição desse polinômio, justamente. Tá? Então, é uma extensão onde eu adjunto a K todas as raízes desse polinômio. Não são as primitivas, todas. Tá bom? Então, eu tenho que adjuntar todas. Então, por exemplo, né? Deixa eu ver. Estou esquecendo de falar alguma coisa. Acho que não. Por exemplo, aqui, se eu pego essa raiz enésima da unidade, e eu adjunto somente ela, né? Isso é uma extensão ciclotômica, porque adjuntando ela, adjunto todas, né? Lembra que corpo de decomposição, as raízes de x na n menos 1 são 1 ômega na n menos 1. Né? Então, se eu adjunto somente ômega n, né? Ômega, eu vou chamar ômega. Né? Eu adjunto todas. Certo? Porque se eu adjunto ômega, eu já tenho ômega quadrado, eu já tenho ômega ao cubo, tenho todas. Porque é uma raiz primitiva. Né? Então, essa é uma extensão ciclotômica, e o grupo de Galois, já vimos, nesse caso, é CN estrela. Os elementos invertidos em série. Tá? A gente viu, por exemplo, lá atrás, deixa eu procurar, a gente fez extensão da raiz quinta da unidade em algum momento. Deixa eu mostrar para vocês, porque é importante. É exatamente aqui. A gente fez a raiz quinta da unidade, né? Aqui, no caso, a gente fez a extensão galossiana de grau 4, encontramos o grupo de Galois, né? E vimos que esse grupo tem que ter ordem 4, né? Porque, nesse caso, o polinômio 5 é primo, então o polinômio ciclotômico é esse. Esse aqui é o polinômio minimal. X na 4 mais x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1. Tem ordem 4. E vimos que quem eram os elementos do grupo de Galois. E vimos que se eu fazia agir o sigma 2, eu tinha 4 elementos distintos. Né? Portanto, nesse caso, o grupo de Galois era um grupo cíclico de ordem 4. Tá? Então, nesse caso da raiz quinta da unidade, o grupo de Galois era um grupo cíclico de ordem 4.
Então, isso a gente viu, né? Só que eu já sei agora, com a informação que a gente tem, que o grupo de Galois é esse. Os elementos invertíveis em C5. Né? Quem são os elementos invertíveis em Z5? Né? São aqueles que são primos com 5. Então, 1, que é primo com 5, 2, 3 e 4. Né? Esse grupo é claramente isomorfo a C4, um grupo cíclico. Né? Claramente isomorfo a C4. Grupo cíclico de ordem 4. Tá? Mas isso não vale sempre. Tá? Em geral, esse grupo não é cíclico. Esse grupo não é cíclico sempre. Bom, em geral, tem um teorema que diz que o grupo é cíclico se somente se n é 2, é 4 ou é uma potência de um primo ímpar ou é duas vezes a potência de um primo ímpar. Tá? Aqui, esse caso é aqui um primo ímpar, né? 5 é um primo ímpar. Então, está nessa situação. Tá? É um teorema de teoria dos grupos, está no livro do Arnaldo. Eu não vou fazer a prova, mas é um teorema bonito, né? Mas dá uma ideia de que o grupo de Galois, que eu sei quem é, mas nem sempre eu tenho uma estrutura simples para ele, né? Eu sei que ele é cíclico, tá? Eu sei que o polinômio minimal é o polinômio ciclotômico, eu sei quem ele é, às vezes, né? Quando é primo, por exemplo, eu sei encontrar esse aqui. Talvez até seja bom. Isso aqui teria sido bom colocar como leme, né? Isso aqui é importante. Mas, em geral, o polinômio ciclotômico é mais difícil, né? Mais difícil de encontrar. Tá? Vai depender do N, né? Tá? Por exemplo, em geral é difícil, você tem que encontrar a fatoração desse polinômio, né? Para descobrir quem é o polinômio ciclotômico. Em geral tem esse teorema. Tá? Deixa eu só finalizar, então, com algumas observações, um exemplo, né? Eu já fiz essa observação, as raízes do polinômio ciclotômico são as raízes primitivas, e agora eu faço um exemplo, tá? Eu vou pegar a raiz oitava da unidade, e eu vou pegar a extensão, né? Então, vou considerar a extensão Q dentro de Q de W, né? Então, primeira coisa, qual é o grau do polinômio ciclotômico, qual é o grau da extensão, né? O grau da extensão é φ de 8, né? Que são as raízes, os primos com 8, né? Tem 1, 2 não é primo com 8, 3 é primo com 8, 4 não, 5 é, 6 não, 7 é. Então, isso aqui é 4. Uma extensão de grau 4, tá bom? Então, a ordem do grupo de Galois é 4. Certo? A ordem do grupo de Galois é 4. Agora, quem é o grupo de Galois, né? Eu tenho que ver como são, aonde são enviadas, aonde será enviado W, né? Lembra que W, o polinômio minimal, não é x na 8 menos 1, né? O polinômio minimal tem grau 4, e é o polinômio ciclotômico, né? Quem são as raízes do polinômio ciclotômico? As raízes do polinômio ciclotômico de φ8, né? São claramente W, né? Ômega, porque é o polinômio minimal dele, né? Ômega ao quadrado não, porque 2 não é primo com 8. Ômega ao cubo sim. Ômega na 4 não. Ômega na 5 sim, primo com 8. Ômega na 6 não. Ômega na 7 sim. Então essas são as 4 raízes. O polinômio ciclotômico é x menos ômega ao cubo, x menos ômega na 5, x menos ômega na 7. Você multiplica isso e dá um polinômio com coeficientes inteiros. Certo? Então, eu tenho 4 elementos no grupo de Galois, né? Então, os elementos do grupo de Galois. São as extensões da identidade, né? Em que. Então, a primeira, sigma 1, é a identidade, né? Que leva ômega em ômega. Sigma 2
leva ômega em ômega ao cubo, lembra que eles permutam, né? As raízes do polinômio minimal. Aqui eu vou chamar sigma 3 para lembrar que leva em ômega ao cubo. Tá? Sigma 5 leva ômega em ômega na 5. E finalmente tem o sigma 7, que leva a ômega em ômega na 7. Então tem esses 4 elementos do grupo de Galois. Tá? O grupo de Galois tem ordem 4, né? Mas eu não sei quem ele é. Eu sei que o grupo de Galois é uns elementos invertíveis de C8, né? Deixa aqui. Grupo de Galois é isomorfo a Z8. Que é um subgrupo de ordem 4. Né? Só a classe de 1, a classe de 3, a classe de 5, a classe de 7. Agora, observe o seguinte, né? Vou fazer esse sigma 3 duas vezes. Se eu faço sigma 1 duas vezes, sigma 1 é identidade. Se eu faço duas vezes, continua sendo identidade, né? Vou fazer sigma 3 duas vezes. Sigma 3 leva ômega em ômega ao cubo. Se eu faço duas vezes, vai dar ômega na 9, né? Faço ômega ao cubo. E ômega na 9 como se ômega é uma raiz oitava da unidade, isso aí dá 1. Dá ômega, desculpa. Eu vou fazer sigma 5 duas vezes. Ômega. Sigma 5. Vai em ômega na 5. Se eu faço duas vezes, ele vai em ômega na 25, que é ômega, né? Porque ômega na 8 é 1. E também eu vou ter que sigma 7 duas vezes sigma 7 duas vezes dá ômega 49. Isso aí é ômega, né? Então, eu tenho aqui todo mundo, ômega 1 ao quadrado, ômega 2, ômega 3 ao quadrado, ômega 5 ao quadrado e ômega 7 ao quadrado é a identidade. Então, um grupo de ordem 4 onde todo mundo tem ordem 2. Bom, só tem um grupo de ordem 4 com essa condição, que é o grupo de Galois. E Z2 vezes C2. Né? Todo mundo tem ordem 2 nesse grupo, é o único grupo de ordem 4. Já sabia que era abeliano, tem que ser abeliano. Tá bom? Então, tem 3 subgrupos, né? Tenho aqui a identidade. Tem 3 subgrupos cíclicos, né? O grupo gerado por sigma 3, de ordem 2, o grupo gerado por sigma 5 e o grupo gerado por sigma 7. Os 3 são de ordem 2 e os 3 são subgrupos do grupo de Galois. Tá? Isso claramente corresponde a 3 subcorpos intermediários, né? Tenho aqui QW. Tenho 3 subcorpos intermediários aqui. F7, F3, um grupo fixado por sigma 3, F5 e F7. Dentro de contém aqui. Não é difícil encontrar quem são esses grupos. Tá? Eu não vou fazer, não vou deixar como exercício, mas é fácil, né? Porque você sabe que sigma 3, por exemplo, tem um truquezinho quando o grupo é cíclico. Quando o grupo aqui é cíclico, que o caso aqui, eles são cíclicos e ainda mais fácil, são de ordem 2, né? Tem um truque para encontrar o corpo de pontos fixos, de elementos fixados por esse grupo, né? Você pega, vou escrever aqui o truquezinho, você começa com um elemento, né, com um gerador, e você faz agir o grupo, né?
Então, por exemplo, sigma 3. Se você faz agir ele, você tem ômega ao cubo, você faz agir de novo, tem ômega. Então, o elemento que você vai considerar é a soma. Se o grupo tem ordem maior, né, você faz agir uma vez, duas vezes. Você faz agir N vezes, uma hora tem que dar ômega, porque o grupo é cíclico, uma hora dá identidade. Né? E aí você soma todo mundo. Então faz ômega ao cubo mais ômega. Esse aqui é fixado, né? Se você aplica ômega 3 a U, isso dá o próprio U, né? Porque manda ômega 3, esse aqui vai em ômega, esse aqui vai em ômega 3. Então, esse aqui é fixado. Então, de fato, o grupo, esse aqui é o grupo ajuntado. Isso aqui, de fato, é Q de U. Né? É fácil aqui também, porque como a ordem aqui é 2, desses grupos, eu sei que a extensão aqui tem grau 2, toda tem grau 4, então aqui tem grau 2. Então, basta provar que 1 não está em Q para provar que essa junção é igual a F3. Né? Em princípio, eu só tenho essa inclusão. Eu sei que o U é fixado por sigma 3. Então, eu tenho que Q de U está contido em F3. Mas, eu sei que essa extensão aqui tem grau 2, de F3. Eu sei que essa extensão aqui tem grau 2 também. Porque não pode ter grau maior, porque está dentro de F3. E a outra alternativa é que tem grau 1. Mas se tiver grau 1, quer dizer que o U está em Q. E não está. Né? Então, esse aqui também tem grau 2. Logo, esses dois têm que ser iguais. Tá? Então, de fato, a gente tem aqui uma igualdade. Então, a gente pode apagar aqui contido, fica com a igualdade. Então, assim a gente encontra todos os corpos intermediários. Então, um exercício bacana. E eu vou parar por aqui, que já passei, eu acho que já passei do tempo. Eu passei 8 minutos. Eu vou interromper a gravação, tá?